Temos imagens para colocar no ar e também uma novidade com relação ao gramado do Baenão, porque há menos de uma semana da reapresentação oficial aos treinos, né? O estádio do Baenão, principalmente o gramado, recebe aí os últimos ajustes para receber os jogadores e também a comissão técnica. Inclusive tem até um vídeo que foi divulgado nos perfis sociais ontem, né? Onde o clube revelou imagens do trabalho de irrigação no gramado. Já a gente vai colocar esse vídeo no ar aí, inclusive, né? O campo de treinamento do elenco ao longo da temporada, o local recebeu trabalhos de descompactação do solo, permitindo que a água, ar e nutrientes cheguem com mais facilidade às raízes da grama. O objetivo é justamente aumentar a qualidade do terreno antes do retorno do elenco programado para o dia 20 de junho, mais conhecido também como sábado agora. Vale lembrar que os atletas reiniciam as atividades de forma remota a partir de hoje até sexta-feira, tá? Então, de hoje até sexta-feira, os azulinos trabalham remotamente ainda das suas férias, né? Aqueles trabalhos que ficaram muito famosos durante a pandemia, né? Fica todo mundo ali naquela ligação de vídeo, aí o preparador físico vai lá, passa os exercícios para os jogadores aí manterem a forma, né? E não é apenas o gramado que está recebendo melhorias. Os trabalhos também se estendem a áreas internas do Baenão, como, por exemplo, a cozinha e o setor de recovery, utilizado pelos atletas no processo de recuperação pós-treino e pós-jogo. Além dos treinos previstos para o período chamado de intertemporada, o Remo também pretende realizar um amistoso também no Baenão. Segundo revelou o executivo Luiz Wagner Vivian, a ideia é encarar uma equipe local por volta do dia 8 de julho, na tradicional Casa Azulina. Só não sei quem vai estar disponível para jogar, cara, nessa data pelo Remo, né? Porque, por exemplo, o Paysandu está jogando a Série C. A Tuna e o Águia, possivelmente, podem estar ainda na Série D do Campeonato Brasileiro. E se forem eliminadas antes, vão desfazer o elenco, porque não vai ter mais competição para jogar. 8 é o quê? Final de semana, é? Como é? É final de semana? Dia 8 de julho. Deixa eu ver aqui. 8 de julho é uma quarta-feira. É por isso. Joga no meio de semana que esses outros clubes estão de folga. O Rodolfo ontem trouxe a informação que... O Rodolfo ontem trouxe a informação de que possivelmente é a Tuna, por conta, inclusive, de um acordo que os clubes fizeram. Porque o Remo cedeu o Baenão para a Tuna jogar a Série D aqui. Tem isso também. Em meio de semana não tem jogo para ela. Mesmo. O problema é se a Tuna foi eliminada, por exemplo, no primeiro mata-mata da Série D, né? Aí vai ficar... Não vai ter, João. Pois é. Se fosse um amistoso para alto nível, não ia ser com a Tuna, não ia ser com o Águia. Não... Então, vai ser para movimentar, né? Para um outro adversário ali, até quem sabe para testar alguns jogadores que, por exemplo, não estão fazendo parte ali do elenco principal, o tal do G3 ali, ou até mesmo a galera do G2, normalmente é o que treina menos, inclusive, né? Porque não joga e também não treina tanto. Mas, além disso, o Remo, pela previsão, né, além desse amistoso contra a Tuna, teria mais 2. Ver se ele vai, de fato, confirmar esse amistoso. Seria um em Belém e um em São Paulo, né? Naquela previsão do clube do Remo. Eu acredito que até essa questão de nível não seria o principal ponto. Pegar um adversário de alto nível. Acho que o importante é o Remo pegar ritmo, né? E pegando o ritmo, claro, se for com nível competitivo, beleza. Mas se não for, tudo bem. Por exemplo, a galera lá de baixo dá a sorte da logística. Então, o Coritiba pode marcar um amistoso com a Chape, o Coritiba pode marcar um amistoso com o Inter, que é rapidinho que ele vai e volta. Quem tem perto do Remo? Em teoria, seria o Vitória o mais próximo, só que o Vitória é mais perto de São Paulo do que do Remo. Então, tem essa grande diferença também. Mas eu acredito que o importante para o Léo Condé, principalmente, é tentar recuperar essa galera. E essa intertemporada vai servir muito, não só para o Remo, porque hoje, e isso é até bom falar, não é só o Remo que vai mudar. Os outros 19 times da Série A vão mudar. Os outros, não sei se os 20 times vão melhorar, mas com certeza os 20 times vão mudar. E essa mudança do Remo com o trabalho do Léo Condé é importantíssimo para a gente ver de fato o que o Condé fez na pressa, quando ele chega, e o que é a ideia dele. Por exemplo, o Remo jogar muitas vezes melhor quando joga recuado. É a ideia principal dele para esse Remo com esse elenco? Ou foi o que deu para ele fazer logo quando ele chegou? E acabou dando certo e ele manteve em boa parte. Porque é importante a gente falar que
Contra o São Paulo, no segundo tempo, o Remo não ficou recuado. O Remo marca alto, o Remo incomoda. No primeiro tempo também ele fez isso. Então, será que para esse Remo da Série A, ele vai tentar fazer essa marcação mais alta? Será que ele vai tentar fazer algo diferente? Porque agora ele tem tempo para pensar. Pensar, treinar e executar. Então, o que a gente vai ver agora de fato é um Remo mais próximo da ideia que tem o Léo Condé e principalmente as peças que o Remo contratar com certeza serão peças para o estilo do Léo Condé. E aí, para o estilo dele, a gente vai saber qual vai ser. Vai ser um estilo mais direto? Por exemplo, para mim hoje, existe uma falta de um centroavante que te dê a segurança de segurar a bola lá na frente. Eu não vou cobrar isso do Talhari, não vou cobrar isso do Manga, até porque o Manga, ele pode fazer isso, mas não é o melhor dele. O melhor do Manga é receber no espaço, atacar, receber no pé, girar para frente e finalizar. O Talhari é a mesma coisa. Mas para segurar a bola longa, por exemplo, não é para nenhum dos dois. Não confio no Poveda para fazer isso e o João Pedro seria a quarta opção. O Remo, ele vai querer, por exemplo, que sempre o Mike fique preso, ou ele sempre prendia o Mike porque ele entendia que o momento do Marcelinho era muito melhor. São esses tipos de mudanças que não dá pra gente ter certeza que o Remo que terminou o jogo contra o São Paulo é o Remo que vai voltar para esse início de temporada. Então muita coisa provavelmente vai mudar nessa equipe do Clube do Remo. A gente não sabe, por exemplo, se vai vir o lateral esquerdo, né? E alguém para competir de verdade. Que característica, Mike, né, de lateral ele quer, por exemplo? O que você espera que Aqui, para ir, fica aqui, porque o negócio tá pegando lá. Mas é isso, cara. Eu acho que esses caras estão aí. Eu não sei se na qualidade que o Condé exige e acredita que seja o ideal para jogar uma Série A. Mas em termos de fazer a função, penso até que eles estão aí, cara. O cara para fazer isso mesmo era o Patrick de Paula, né, cara? Só que primeiro é muito caro e não deu certo. Só que se machucou. Cara, eu não consigo nem dizer que ele não deu certo, Matheus. A lesão atrapalhou ele de novo. Porque ele tem boas partidas. Porque vamos lá, o Patrick chega, a gente diz que o Patrick tá muito mal. Aí começa o Campeonato Brasileiro, é só você pegar o recorte. No jogo contra o Atlético Mineiro e tudo mais. Foi o melhor jogo dele. Todo mundo dizendo, o Patrick tá voando, o Patrick tá bem, o Patrick não sei o quê. Eu acho que ele teve um recorte interessante, próximo do Patrick que a gente imaginou que iria chegar aqui. Que é o que ele já mostrou no futebol. Só que quando tem lesão, meu amigo... Por isso que eu botei na ordem. É muito caro e eu acho que não deu certo por conta da lesão. Mas o principal fator é caro. Porque pelo que ele recebe lá, ele não vale a pena até pela questão de minutagem. Não é um cara que tu conta por uma temporada faz uns 2-3 anos aí que ele vem sofrendo com lesões, né? E lembrando, né? No bicho, né? Ele tava jogando mal já nesse período que ele já tava sentindo a lesão, né? Na reta final, antes de parar de vez. Eu não sei se vai chegar para ele a mensagem, mas se eu sou ele, eu fico aqui. Para tentar. Porque mas será que... a única pessoa que eu vi resolver um problema de pubis de verdade foi o Dr. Jean Clay com o Guti. Sim. O Guti tava para morrer de dor, que não conseguia chutar a bola direito. Ele tem um procedimento, né, que o Dr. Jean Clay implementou. E hoje o Guti está jogando, se eu não me engano, está no Brasil de Pelotas. Acho que ele fez um dia desse aí. Tá jogando, tá evoluindo e foi a única pessoa que eu vi aqui que conseguiu tratar de fato o pubis. Porque, cara, é chato, dói, incomoda e não tem como você jogar em alto nível com dor do tamanho que é uma dor de pubis, cara. Então, se eu fosse ele, eu faria de tudo para ficar aqui, porque só o doutor Jean para cuidar, ou um departamento médico de um grande clube, né? Não, a questão do Patrick é que o Remo ele não pagava nem metade do salário dele, né? E financeiramente, o Patrick, ele foi a primeira grande contratação do Botafogo SAF, né? Quando ele saiu do Palmeiras, foi até um choque, que o Abel ele já não usava tanto e o pessoal criticou muito ele. Porque ele era um grande jogador uma temporada antes, né, do Abel chegar lá, ou foi na primeira temporada, não lembro agora, e quando ele sai para o Botafogo, a galera ficou meio em choque com essa saída, até pela grana que o Botafogo pagou, e o salário dele é a grande contratação do Botafogo SAF, né? Então esse foi o problema dele principalmente. E em relação ao elenco do Remo, como com essa notícia que o Michel trouxe do Thalisson, quem sabe ganhando ali mais minutos com o Léo Condé, eu acredito que o Remo poderia ir atrás de um zagueiro canhoto também,
Mas eu sinceramente, eu não Thales vejo... é pela direita, né? Eu sinceramente, eu não vejo esse grande problema da dupla de zaga do Remo como muita gente coloca. Falando, o Marlon não tem condição de jogar a Série A. O Marlon tá estragando o jogo do Tchamba. Tem jogo que o Tchamba foi muito mal também. Importante te lembrar. O Remo e Bragantino, coitado do Tchamba. Se pega o DVD daquele jogo, ele não jogava nem Série C. Eu acho que para o clube do Remo, o que acaba... Eu acho os dois bons zagueiros, tá? Não que oscilam como vão oscilar. Não são de um nível espetacular, mas também não é aquele cara que vai entregar a bola pro adversário, como a gente... Eles não abaixam o nível do Remo, por exemplo. Ele não é um zagueiro nível Curaçao, entende? Peite Curaçao. Pois é, não é um zagueiro Curaçao. É um bom zagueiro o Marlon, cara. Tanto que ele foi titular e capitão do Ceará. Ninguém joga 11 vezes a Série A por acaso, João Vanderlei. Justamente. Mas acho que precisa contratar um zagueiro para disputar. Se achar um do nível, excelente. Não, claro. E eu ia só completar falando sobre essa situação, que em vários jogos o que pesou pros dois, tá? Pro Tchamba e pro Marlon. Pro Remo até levar essa quantidade de gols que tomou durante esse Campeonato Brasileiro. É que o meio de campo às vezes não consegue segurar. Aí, quando passa do meio, quando fica muito fácil passar pelo meio de campo, a bomba fica ali para os dois. E aí, dependendo da situação, é muito mais favorável para os atacantes. Muito mais. O Cufré já foi embora? Ele não oficialmente, mas ele já estava saindo já do Remo. Chegou até uma informação, acho que foi o Max que trouxe que ele já tinha ido, mas até agora oficialmente... E os 3 zagueiros vão embora? Quais 3? O Léo Andrade, o Tassano e o Kaique? Não, o Kaique estava... A informação lá do Rio de Janeiro que um clube da Rússia estava de olho nele. Não sei se vai se confirmar. Tinha um monte de detetive de olho nele aqui em Belém também, que o Kaique estava passando um pouquinho. Tava passando um pouquinho aí. E se depender de avaliações internas... Tassano, não era nem pra ter ficado desde aquela besteira que ele fez, e o Léo Andrade, coitado, desde fevereiro já era pra ter ido embora do Rio. Perguntou se o Kaique é à noite, né? Ele pode responder igual o Paulinho, né? Foi o Paulinho. Você pode ver as fotos, né? É todo de dia, cara. O pessoal fala aí que eu saio de noite e tal, mas... se vocês forem ver bem as fotos, são todas de dia, né? É uma das melhores entrevistas. Tem um amigo que falou isso no domingo. Sensacional, mano. Sensacional. Ai, meu Deus. Olha só, mais um zagueiro que vestiu a camisa do Remo literalmente durante as férias foi o nosso glorioso Tchamba, bicho. Cadê? Coloca as fotos do Tchamba aí, porque ele foi pra capital de Camarões, Yaoundé, e levou a marca do Clube do Remo, cara. Que legal. Olha só, o Clube do Remo até divulgou algumas fotos, a gente está vendo aí elas que são disponíveis também nas redes sociais do Clube do Remo, tá? Virou uma espécie de embaixador azulino na sua terra natal, né? Depois de crianças em Angola criarem um time inspirado no Remo, agora é a cidade de Yaoundé, capital de Camarões, que começa a acompanhar de perto a trajetória do clube brasileiro. O movimento tem como principal referência o defensor azulino do Plexi Tchamba, que aproveitou o período de recesso para ir ao país natal, né? Durante a passagem por Camarões, Tchamba foi recebido por crianças, adolescentes e também participou de ações sociais. O jogador visitou uma academia de futebol, onde entregou equipamentos de treinamento para jovens atletas e também esteve em um orfanato, realizando doação de materiais escolares. Além das ações fora do campo, o defensor destacou a presença dele no Remo, que despertou interesse dos moradores da cidade pelo futebol brasileiro. E os amigos, familiares, os jovens da região agora estão acompanhando os jogos do Clube do Remo. Então tá aí, muito bacana. Melhor coisa que o Osório fez pro Remo, trazer o Tchamba. Cara do bem e um baita de um jogador. Verdade. E aí, Mataus? Cara, é muito bacana, né, a gente acompanhar esse tipo de ação assim, porque tem muito jogador que sai de férias, some, a gente não vê nem o que o cara tá fazendo, a gente não sabe se tá fazendo algo de bom, algo de ruim, e o Tchamba aí fez questão de mostrar algo de bom que ele tá fazendo para a comunidade dele. E tem a questão também, João, daquela questão do jogador sentir orgulho de estar no Remo. Sim. Porque Michel ainda viveu uma época boa do futebol paraense. Agora que a gente tem o Remo na Série A, foi uma alegria para eu, pro João Vanderlei, por exemplo, quando
recentemente o Remo voltou para a Série B em 21 e o Paysandu conseguiu ir pela primeira vez depois de um tempão para a Série B, a gente comemora se fica 2 anos na Série B atualmente. Pro Michel isso aí seria já, na época dele, um absurdo. E muita gente passou por Remo e Paysandu. Não me chamam de velho, é? Não, porque você viveu o auge do futebol paraense, você lembra do auge do futebol paraense. Apesar desse rosto que foi cuidado por produtos Ivone, você tem 45. Você tem 45 já? Tem buraco. Ele falou 45, pô. Eu me assustei. Mas você tem 40 41. anos. 41, né? Pois é. 45 do segundo tempo, já disse o PPP ali. Então, a gente viu, cara, acho que 1.000 jogadores passaram por Remo e Paysandu nos últimos 20 anos aí, acho que dá para chegar nesse número. Mas muitos vieram e saíram, ninguém lembra, ninguém fala, e o cara talvez nem lembre, nem se importe. E ter alguém que se importa de investir o Remo, se importa de levar o Remo para próprio local, porque o Tchamba, para essa garotada, ele é um orgulho também. Pô, o jogador profissional que joga hoje na Série A do Campeonato Brasileiro, o melhor futebol do mundo para muitos, principalmente a gente é muito... Principalmente Ásia e África gosta muito do futebol brasileiro, diferente um pouquinho ali da América Latina e da Europa. A Ásia e África gosta muito do futebol brasileiro. E levar essa imagem, pô, o Tchamba é um cara que é o reflexo para essa garotada, e ele leva essa imagem do Clube do Remo, é muito importante, porque ele sente orgulho. Ele poderia chegar lá para casa dele, ninguém falar nada, ninguém ia nem saber. Mas o cara fazer isso eu acho bem importante, cara. Bem importante porque ele se sente bem, se sente acolhido. Eu acho que esse é um ponto, Michel e João, que nos últimos anos, se tem algo que a galera que vem para Belém e pode falar, elogiar muito, muito mesmo, principalmente nesse caso aí do Clube do Remo, é que quando é acolhido mesmo. Eu cito, por exemplo, o caso do Jaderson, eu cito, por exemplo, esse caso do Tchamba. A galera que vem e compra a ideia é acolhida de uma maneira que talvez alguns não são nem acostumados a isso. Diego Hernandes. O Diego Hernandes. Mas eu acho que sempre foi assim, sabe? Não, mas eu falo... Não mudou muito, não. Em comparação, por exemplo, a alguns outros clubes, alguns outros locais aqui, principalmente, talvez até pela nossa aqui do futebol paraense, às vezes um pouquinho de carência do futebol paraense, a gente compra muito quando o cara compra a nossa ideia também. E isso acontece bastante, principalmente aqui no futebol paraense. Mas isso ajuda a criar um vínculo, sim, né? Sim, muito, muito importante, como esse do Tchamba. Justo. E muito também por conta da nossa identidade cultural, também como região. Então, eu acho isso interessante. Por exemplo, você não vê um jogador que acaba de chegar no São Paulo, por exemplo, um exemplo, tá? O São Paulo. Paulão de Ismaio. E se orgulha de estar no São Paulo por um determinado motivo específico que fez ele ali adotar o time de fato, sabe? Eu digo alguém que acabou de chegar e que tá ali 1 ano no clube no máximo. Mas... Porque para você ter esse nível de identificação, por exemplo, hoje em dia num clube grande, tirando o Flamengo, porque... do Flamengo e o Corinthians, porque é um nível de exposição de mídia diferente, acredito que para você ter um nível como esse, precisa de mais tempo dentro do clube. Sabe? Tem jogador no Palmeiras, acho que até hoje a galera ainda não comprou a ideia. Assim, eu tava pensando se o motivo é por a gente ainda ser muito distante do topo do futebol nacional. Sim. E aí a gente acaba meio que sendo... ali muito bairrista pra cá e tal, sim, né? Enfim. Ou se é geral. Porque, por exemplo, Flamengo, Palmeiras, o Corinthians, tem jogadores que são extremamente identificados com... Sim. Talvez... Mas aqui é muito rápido. Essa geração de jogador agora, ela se identifica... Como ela para menos nos clubes, sim, ela se identifica menos com qualquer lugar. Sim. E aí... Quando você vê um cara que chega com 3 meses, 4 meses, e ele já começa a mostrar que está feliz, e que é isso aí que a gente está falando, aí você vê que você percebe um negócio diferente e você tende a abraçar pela essa carência que tu tem de ídolo. Por exemplo, para a gente citar um exemplo do Paysandu, Marcinho, cara. Sim, Marcinho comprou a ideia e a torcida comprou a ideia com o Marcinho também.
Aliás, muito legal a visita que ele fez pro Pampa, Sim. cara. O vídeo nas redes sociais. Você quer falar, Michel? Não, que o Marcinho eu vejo ele comprando a ideia do clube, Sim. da torcida. E no caso o Pampam, né? Ali. Mas, assim, a cidade eu ainda não percebi no Marcinho, entendeu? Percebo mais no Gabriel Mesquita, por exemplo. Que é um Edilson cara mais... também. Edilson, entendeu? Caras mais envolvidos na cidade. O Gabriel já tá na segunda temporada aqui. Mas o acho que é Edilson por tá isso na também. quarta. Acho que é por isso também, entendeu? Por exemplo, como é que eu vou cobrar do Marcinho que ele seja mais envolvido com a cidade se ele passou 2 meses jogando quarta e domingo, quarta e domingo? Não tem como. Não tem como. Não tem como, né?